E aí, pessoal, pronto para mais conteúdos de Angular? Então você está no lugar certo. Nesse vídeo a gente vai evoluir o formulário que a gente criou no vídeo anterior, tá? De que forma que a gente vai evoluir? A gente vai fazer aqui umas validações e vocês vão perceber a diferença de validar um formulário utilizando aqui o Choi Data Bind ou template driven. Eu não mencionei, tá, no vídeo anterior, mas quando a gente trabalha com formulários em Angular, a gente pode ter duas abordagens: template driven, que é esse utilizando o Choi Data Bind, e Reactive Forms, que é o próximo que a gente vai ver aqui. A gente vai ver a diferença, por exemplo, na hora de validar, que é uma das coisas que você, como desenvolvedor front-end, você vai ter que fazer bastante. Por quê? Porque quando você manda uma requisição para a API, você tem que ter garantido que pelo menos as coisas básicas você já fez no front. Por exemplo, nome. Aqui, nome é obrigatório. Então, você tem que pelo menos ter feito essa validação. Por quê? Porque, né? Você vai estar economizando requisições tanto do usuário, né? Tanto do usuário, né, em fazer requisição para um servidor, como também da sua API. Você vai estar economizando sua API e processamento, por exemplo. Porque, igual eu falei, né, se tem um campo que é obrigatório, você sabe que é obrigatório, então valida no front. Um outro ponto também, né, o terceiro, né, é a questão de usabilidade. Imagina você como usuário. Você preenche um formulário e aí, digamos que tem 15 campos lá. E aí você clica lá no salvar ou no cadastrar. Demora ali uns 10 segundos e volta um erro, falando que, sei lá, CPF era obrigatório, ou e-mail era obrigatório. Cara, isso em termos de usabilidade é ruim, tá? Então você já tem que deixar claro para o seu usuário que aqueles campos são obrigatórios. E se você quiser deixar o seu formulário ali mais legal, assim, mais legal, mais intuitivo, né? Não mais legal, não, mais intuitivo, também deixa a quantidade de caracteres, por quê? Porque num banco de dados relacional, tá? Quando você está criando as suas tabelas, geralmente você vai definir os tamanhos das colunas, por exemplo, colunas de texto. Esse nome aqui, ele vai ter, sei lá, tantos caracteres, no máximo, né? 200 caracteres. Então, se você já sabe essa definição, então deixa também no seu front também, justamente pelo ponto que eu levantei anteriormente. Você vai poupar sua API de fazer processamento desnecessário, você vai poupar o seu cliente, né, de fazer requisições desnecessárias de consumir internet ali do seu cliente e evitar também não diria uma dor de cabeça para o usuário, né, mas um inconveniente para o usuário, tá? Ele está retornando uma mensagem de erro e ou que eu acredito que seja até mais trabalhoso, né, você ter que pegar aquela mensagem de erro que vem da sua API e exibir ali no front, sendo coisa que você já poderia ter tratado. Isso significa que você não vai exibir mensagem de erro da sua API? Não, mas você vai ter uma preocupação menor, porque quais seriam as mensagens de erro? Seriam de exceções, tá? Exceções, conforme a palavra fala, é algo que não está previsto ali, é algo que realmente foi uma exceção, algo que fugiu ali do mapeamento tanto da API como aconteceu também, né? Mas da API também, tá? Mas entenda dessa forma. Então, dito isso, vou explicar aqui agora a questão das validações, tá? Temos aqui o nosso formulário e temos aqui vários problemas. Entre eles está, por exemplo, se eu informar, eu vou colocar por último, tá? E-mail, tá? Telefone. Aqui é um problema também. Telefone não é letras, né? Mas beleza. Quando eu digito A aqui no nome, o meu formulário fica válido.
Isso é um problema, porque você não tem uma pessoa, ou pelo menos imagina, né, que dificilmente existirá uma pessoa com o nome A, né? Mas digamos, né, que é possível, tá? Então, beleza. Mas, vou apagar aqui, beleza, validou o formulário. Só que agora eu vou digitar um espaço. E aí, será que vai validar o formulário? Vamos lá? Eita, validou. Não deveria, né? Quebrou, né? Quebrou nosso código aqui, nosso formulário não ficou legal, né? Imagina você cadastrar uma pessoa com nome vazio. Não tá legal. Então, a mesma coisa também vai acontecer aqui no telefone. Se eu digitar um espaço, no e-mail também, se eu digitar um espaço, ó, tá validando tudo. Então, isso é uma falha da nossa validação. Porque aqui a gente validou se é, o pessoa era diferente de vazio, o telefone era diferente de vazio, e-mail era diferente de vazio. Então, assim, um espaço é diferente de vazio, é diferente de nulo. Então, em termos de lógica, tá certo, mas em termos aqui de usabilidade, em termos de visual, não tá nada certo, né? Então, eu vou fazer aqui umas correções. Vou delimitar, por exemplo, aqui o nome para ter o mínimo de caracteres, por exemplo, 3 caracteres. Você tem pessoas com 3 caracteres, nome de pessoas? Tem. Ana, por exemplo. É 3 caracteres, então é um nome aceitável. 2 caracteres aí, Ed, né? Eu vou colocar então 2 caracteres, só para ficar mais é, correto, né? Com o que eu estou falando aqui. E a outra validação é do telefone, né? Porque conforme vocês viram, aliás, tem duas validações aqui pendentes. O do e-mail não vou colocar porque eu tinha feito até esse vídeo anteriormente e ele estava me dando uns erros de JavaScript, tá? Então eu não vou mexer com e-mail, tá? Só para termos didático aqui. Mas o do telefone tem que validar, porque primeiro que você não tem telefone com letras, né? E segundo também você não pode. O do e-mail eu vou validar a questão de ter o mínimo de caracteres, tá? Mas eu não vou validar o formato de e-mail, porque o e-mail ele tem um formato corretinho, nome, arroba, domínio e um ponto ali, com.br, sei lá, qualquer outra coisa, tá? Aí, dito isso aqui, beleza, aí o telefone eu vou validar ele de que forma? Vou validar através de regex, tá, pessoal? Que eu criei um regex, tinha criado até um para e-mail, mas não vou utilizar. Criei um regex, por quê? Com regex, o que que são regex, né? Aliás, né? Isso eu acho que valeria até um vídeo só para falar sobre regex. Mas regex são expressões regulares, tá? Os que eu preciso validar são essas 3 validações: pronome, telefone e e-mail. Beleza? Então vou criar aqui as funções. Outro detalhe, tá? Eu vou criar funções, por quê? Porque se eu estou aumentando a complexidade aqui das minhas validações, considere, tá? Isso é boas práticas. Extrair essas validações, tá? Vou validar o quê? Vou validar nome. Então, extraio isso no e-mail, numa função. Vou validar o que mais? Telefone? Extrai em outra função, que dessa forma é, fica um código mais claro do que está fazendo e mais limpo também. Porque imagina que nisso vale de pessoa você ter 30 campos e você validar tudo aqui. Cara, fica impraticável. Se você precisar da manutenção, você vai conseguir, vai. Mas você vai levar um pouquinho mais de tempo, porque se imagina que está dando erro ali, o usuário reclamou que está dando erro no bairro, né? Digamos que a gente tivesse validando o bairro. Cara, se tivesse 30 campos, né? Até você achar assim no olhômetro aqui, ok, isso aqui vai crescer, você imagina. Então, considera sempre criar métodos claro do que ele está fazendo. Vocês vão ver como que eu vou fazer aqui, tá bom? Então vamos lá. Perfeito, pessoal. Aqui, conforme vocês puderam ver, criei 3 métodos, né, para fazer as validações de nome, telefone e e-mail. Utilizei aqui o regex que eu tinha criado aqui para validar o telefone. Aqui vocês vão ver que se eu apagar aqui um caractere,
caractere. Ele vai invalidar o formulário, então eu volto. Aqui no nome, né? Se eu tiver também só um caractere também ele vai invalidar. Outro detalhe, né? Aqui se eu tiver agora espaços, ele invalida também o formulário, então ficou tudo certinho conforme a gente tinha percebido as falhas, né? Beleza, mas aqui vocês viram que eu comecei a aumentar, né? Aumentar a complexidade, criar mais método, né? Se não tivesse aqui, ia ficar tudo aqui dentro, né? Ia ficar um método grandão, por assim dizer. Então, com isso, vocês conseguem perceber que é possível a gente validar com o template driven aqui, né? O Trade Data Bind, mas é um pouquinho mais difícil, né? Começa a ser um pouco mais oneroso aqui. Então, dito isso, eu acho que eu não sei se vai dar para mostrar nesse vídeo. Vou mostrar aqui, tá? Só uma validação utilizando um campo, tá? E a modificação do formulário vai ficar para o outro vídeo, tá bom? Mas beleza, aqui eu vou criar um campo adicional de telefone, pode ser telefone. Vou colocar aqui abaixo e vocês vão ver a facilidade que eu vou ter para validar esse telefone. Então, primeiro, vou importar um módulo, porque para trabalhar com formulários reativos, a gente precisa importar um módulo de Reactive Forms Module. Outra coisa, pessoal, que eu tinha esquecido até de falar no vídeo anterior, tá? No início, para trabalhar com Template Driven, precisa importar esse Forms Module, tá? Assim, no meio do vídeo, né, como deu erro lá, eu fui olhar e eu até falei, mas só para deixar mais claro para vocês, para trabalhar com Template Driven, Trade Data Bind, precisa do Forms Module. Para trabalhar com Reactive Forms, precisa do Reactive Forms Module. Ambos vêm de @anglo/forms, tá bom? Feito isso daqui, eu já consigo trabalhar com Reactive Forms. Não vou salvar aqui só para vocês verem o que eu acabei de falar, tá? Quando eu mudar aqui para Reactive Forms, vocês vão ver que ele vai apresentar um erro, tá bom? Beleza, aqui eu salvei. Vocês percebem que tá acusando erro aqui, né? Ele fala que não consegue fazer o bind para form control porque ele não é um elemento conhecido da input, tá? Então, aqui no app module eu vou salvar. Com isso aqui ele já consegue reconhecer aquela diretiva, tá bom? Então voltemos aqui. Aqui eu acredito que não vamos precisar mais fazer nada, somente no nosso component, tá? Eu vou utilizar aqui no método limpar, como ele é executado a qualquer momento, para a gente ver o estado do telefone. Então aqui, ó, vocês conseguem perceber. Deixa eu colocar aqui o value dele, a gente vê o valor que ele vai apresentar. Mas vocês viram ali que ele está um campo válido. Por quê? Porque eu não adicionei nenhuma validação ainda. Valor nulo, né? E está aqui como válido. Aí vocês me perguntam, beleza, mas e agora? Como é que eu faço as validações? Eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui? Não adiantou nada, né? Se eu tiver que utilizar métodos ou as propriedades aqui para verificar se o telefone está nesse formato, utilizar um regex, né? Ver se ele está nesse formato, ver se ele foi informado. Não vai me adiantar muita coisa. Aí que tá, pessoal. Primeiro que aqui na criação do form control a gente pode definir algumas coisas. A começar pelo valor, por exemplo, aqui 9. Vocês vão ver que agora ele inicializa com 9. Vou deixar em branco, né? E também a gente consegue definir validadores, tá vendo?
validators, a gente pode adicionar um array de validators, pode fazer várias coisas aqui. Vou adicionar um array. E o primeiro validator, a gente vai utilizar aqui essa interface, acho que é uma interface daqui, não, é uma classe, tá? Essa classe validators. E vamos utilizar o required. O que significa isso? Significa dizer que esse campo agora ele passa a ser obrigatório. E esse validators, pessoal, ele vem do Angular Forms, também igual o Form Control. Ambos vêm do Angular Forms, tá? Que é o mesmo lugar de onde a gente portou o módulo, ou os módulos, né? O Forms Module e o Reactive Forms. Então, agora vocês vão ver mudar aqui uma coisa, ó. Agora, a propriedade valid está falsa. Por quê? Porque eu falei para ele que esse campo é obrigatório. Então, aqui se eu informar agora um 9, e der aqui, ó, agora ele fala que é um campo válido, porque foi informado alguma coisa. Aí vocês falam, beleza, você conseguiu validar se tem alguma coisa ou não, mas ainda eu posso informar qualquer coisa aqui, né? Posso informar um BBB, qualquer coisa que ele vai dar true. E não é isso que a gente quer, certo? Certo. Então vamos adicionar o nosso regex aqui. De que forma? Essa classe validators, ele tem um validator de regex, que é o partner. Com isso daqui, agora a gente vai ter, ó, uma validação de acordo com o que a gente fez aqui e sem precisar fazer condições adicionais, simplesmente aqui na definição do nosso controlador. E agora aqui, se eu informar o telefone certinho, no formato, tá? Ele valida, ele fala que é um campo válido, pessoal. Isso é maravilhoso, que você poderia ter várias outras validações, tá? Inclusive, também nós podemos criar os nossos próprios validators, entende? Então, isso daqui, ó, essa parte aqui do regex, a gente poderia ter um validador personalizado para a gente, validando. E isso a gente poderia, né, até eliminar o required. Porque se eu tenho um telefone e eu falo que já é required, dentro dele lá, eu não precisaria ter esse required aqui fora, tá? Então, com isso daqui a gente, o nosso código ficaria, né, mais limpo. Mas esse daqui ainda a gente não tem um ganho tão grande como a gente vai ter no próximo vídeo, que vai ser trabalhando com formulário reativo. Vai ser, em vez da gente ter campos assim solto, né, por assim dizer, controladores soltos, a gente vai ter um grupo de controladores, né, um formulário ali pronto. E esse formulário com essa simples propriedade aqui, igual vocês viram aqui, só que em vez de ser do controlador vai ser do formulário, vai me dizer se aquele formulário está válido, sem precisar que a gente adicione condições aqui adicionais, tá bom? Então, é isso, pessoal. Por esse vídeo é só, acredito que deve estar um pouco longo, apesar que eu vou acelerar a parte da programação. E antes de encerrar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam, curte e compartilha, comenta aí, né, o que você achou, né, a diferença, se você acha que isso daqui é legal, é difícil, o Choi Database é melhor. Mas eu adianto para vocês que eu não considero que um seja melhor do que o outro. Isso vai depender do que você vai fazer. Por exemplo, vou fazer algo que tem um campo. Talvez não compense, né? Não vai fazer a menor diferença você utilizar um ou outro. E às vezes o Choi Database é mais fácil de você utilizar ali. Às vezes ele pode ser mais intuitivo, mas em termos de validação não tem comparação, ao meu ver, tá bom? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, que vai ser a continuação direta desse vídeo aqui, tá bom? Então, falou!